difícil de explicar. Estamos atravessando um momento muito delicado dentro de campo. Contra o Atlético Paranaense, tava quase todo mundo em campo. De fora, só os caras das seleções nas eliminatórias. O Atlético encarou o desespero do Atlético Paranaense, que luta contra o rebaixamento. Opa! E o Galo? O Galo não ganhou. A derrota pro Furacão, que tava que nem uma brisa na tabela do Brasileiro, abalou geral. Também o Coelho tinha que acertar esse chutaço aí. Fala sério, que maré. Por que estamos assim? Eu não sei não, Milito. E bem que poderia ter sido pior. Ederson, sensacional! O Atlético chegou ao 5º jogo seguido sem vitória no Brasileirão. A equipe está abalada. São só 2 semanas até o jogo do ano, a finalíssima da Libertadores contra o Botafogo, que também vai ser o próximo adversário do Galo, quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Eles estão jogando por el campeonato, nós lamentavelmente jogamos por outro. Eles vão jogar pelo título, nós lamentavelmente jogamos por outras coisas. Temos que elevar nosso nível competitivo e superar essa crise desportiva urgentemente. Urgentemente. Viram aí, né? O Galo jogou contra o líder Botafogo, o Atlético na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Precisa pontuar para colar na turma que tá ali, ó, no G6, no G7, né? Vamos pra cidade do Galo conversar com a Lud Cianci, porque eu tô com uma dúvida, Lud. A gente tá na data FIFA. Os jogadores que estão com suas seleções, eles voltam a tempo para jogar na quarta-feira? Muito boa tarde, Lud. Fala, Marcelo, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Não voltam, né? Os jogadores que estão com as suas respectivas seleções, o Vargas, Alan Franco e o Alonso continuam. Quem voltou foi o Arana, né? Porque ele torceu o tornozelo, voltou no sábado, está fazendo atividade de fisioterapia, fazendo atividades à parte. O Atlético não divulgou o tempo que ele deve ficar de fora, mas a grande tendência é que ele não entre para essa partida de quarta-feira. E sobre esse momento de recuperação que o Milito tanto fala, né? O time já começou nesse movimento. Se apresentou hoje aqui na Cidade do Galo, o elenco treinou hoje pela manhã, um treino às 10 horas da manhã. Amanhã também treina aqueles últimos ajustes para o jogo de quarta-feira. A gente lembra de portões fechados no Independência, depois da punição que o Atlético sofreu. Olha, qual o diagnóstico, o que fazer? O Milito tão abatido na coletiva, e aqui eu até faço uma ressalva, importante dizer que o Milito é um ser humano também, né? Assim como os jogadores têm o seu abatimento, o Milito, por mais que seja o comandante, também sente. O que você me diz do atual momento do Galo, hein, Ale? Bom dia. Bom dia, viu, Thiago? Bom dia para os companheiros, bom dia para todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Me lembrou um pouco, o Claudião vai poder me corrigir aqui, mesmo que seja deselegante, me lembrou um pouco o Milito daquela derrota em casa pro Fluminense, por 2-0, né? A coletiva ali, ele mais pra baixo ali, mais, sabe? Mais abatido, me lembrou um pouco. Muito. Eu citei na jornada, ontem eu até trouxe na grande resenha ali. Parecia, se você colocasse a coletiva do Fluminense ali, você ia pensar que era o mesmo Milito. Simultâneo, né? Parecia que era a mesma coisa. Na verdade, eu vi a grande resenha e tô copiando o seu próprio comentário, ok? Eu imaginei que você não teria criatividade para tanto. Exatamente. E eu acho que isso, embora a gente sinta, né? Porque, como disse o Thiago, o cara é humano aí, ele sente também. Mas pode ser um bom sinal, porque foi a partir dali que as mudanças aconteceram. Foi exatamente ali, porque a gente fala muito das Copas, mas foi nas Copas, por exemplo, que o Galo empatou em 2-2 com o CRB, que se livrou do rebaixamento da Série C ontem, né? Ganhando do Santos, mas chegou a tomar 2-0. Foi na Copa do Brasil também, que tomou um sufoco danado, perdendo pro Sport por 1-0, poderia ter perdido demais, né? Foi na Copa Libertadores que perdeu pro Peñarol fora de casa sem ver a cor do caroço. Então não é nas Copas, é depois desse jogo contra o Fluminense, em que o Thiago e outros profissionais da comunicação trouxeram uma conversa que ele teve com a direção, uma conversa um pouco mais firme. Eu trouxe aqui a informação que os jogadores também conversaram com ele e o time mudou de postura. Não é aquele negócio, e aí eu tô falando isso para elogiar o Milito, tá?
Não é aquele negócio, não, meu time joga assim e não tem jeito, só vai jogar assim, independente dos jogadores, independente da situação, independente do adversário. O Milito é um cara inteligente. Ele pegou, deu um passinho para trás para dar 10 para frente. Porque ali contra o São Paulo, inclusive nos 2 jogos, e em outros jogos na sequência também, mudou a postura do time. Um time mais cauteloso, um time mais precavido, um time mais equilibrado, e assim ele conseguiu ir passando de fase. Então pode ser que esse seja um sinal de que o Milito está aberto a fazer mudanças que deixem esse time mais equilibrado, um time um pouco mais conservador. Evidentemente que ele tem o estilo dele de pensar o jogo, mas assim, a verdade é que dá para simplificar um pouquinho num time em que todo mundo marca muito, o Scarpa e o Paulinho marcam menos e o Hulk fica liberado para decidir o jogo, que é o que ele sabe fazer. Então, acho que pode ser um bom sinal, dá tempo de reverter, dá tempo, não, mas o Galo não tá jogando nada. Meu amigo, futebol é isso, é quarta e domingo. Se na quarta-feira o time jogar bem, já é uma outra história, e principalmente se no dia 30 o time for ali bem escalado, bem definido, os caras estiverem na pegada, é outro jogo, meu amigo, é 90 minutos que muda a vida de todo mundo que tá envolvido com o Atlético, Thiagão. E vamos ter uma prévia disso na quarta-feira, depois de amanhã tem Galo e Botafogo no Independência. O Cláudio Rezende vai projetar esse jogo e detalhes de uma possível escalação, vai poupar, não vai poupar, como vai também o Botafogo. O Wellington Campos vai trazer informações do fogão lá do Rio de Janeiro. Mas, Natiusa, ainda nesse aspecto psicológico, né? O Milito usou um termo anímico, os efeitos anímicos do futebol, né? Que é aquilo que é intangível, que é o que passa pela cabeça dos atletas. Seria a hora de tirar todo mundo, dar uma segurada ou não? Coloca pra jogo, pra buscar logo a vitória e quebrar essa maré aí, Nath. Bom dia pra você, Natiusa. Bom dia para você também, Thiago, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, Alê, Cláudio Rezende. Olha só, eu acho que o abatimento físico, ele já era esperado, porque a gente já sabia que o Atlético viria de uma maratona. Mas o momento é tão complicado no sentido de precisar dar a volta por cima, que eu acho que será fundamental ter os seus principais atletas na quarta-feira contra o Botafogo. E não é necessariamente porque é o Botafogo ou porque é uma prévia da Libertadores, e sim uma vitória contra o líder do campeonato te dá muita moral, mas pela necessidade de voltar a vencer. No futebol as coisas mudam muito rápido e não há nada que traz mais confiança e respaldo do que os 3 pontos. Então, se você consegue uma boa vitória, ainda que em casa, mas com portões fechados, né? A gente sempre fica triste com essa situação, mas foi importante agora nesse momento. Vencer o líder do campeonato pode dar um gás diferente a esse Atlético. O que eu acho importante a gente sempre pontuar, Thiago, é que o time não ficou ruim da noite pro dia. O time do Atlético é um time bom. Se não fosse um time bom, não teria alcançado o que alcançou nessa temporada. O trabalho do Milito não pode ser fadado simplesmente a ganhar ou não ganhar títulos. Ele tem os méritos dessa campanha que colocou o Atlético em 2 finais de Copa. Agora, o que eu acho que tem prejudicado demais a equipe tá para além da parte tática. O abatimento emocional, ele é nítido. O Atlético não é uma equipe ruim, o Atlético não é uma equipe, pelo menos que a gente vinha acompanhando nas últimas semanas, que dá os espaços que deu ao Atlético Paranaense, que deu ao Flamengo nos 2 jogos da Copa do Brasil e também no jogo do Brasileirão, que deu ao Internacional dentro da Arena MRV, no momento ainda que as coisas não estavam tão ruins. Eu acho que é o cansaço mental, o abatimento mental que tem feito o Atlético jogar tão mal. Aí o time fica displicente, o time não tem concentração, o time não consegue ter foco. Essa questão da pressão pelo resultado imediato, ao mesmo tempo da preparação para o jogo no dia 30, é difícil de desassociar. Parece que o Atlético está em campo pelo Brasileirão, mas a cabeça está o tempo todo na Libertadores, por mais que o discurso dos atletas não seja esse. Então, para mim, o que tem feito o Atlético jogar mal é a falta de confiança e o abatimento emocional.